Bora lá, galera. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando. Bom estar na tua companhia nesta semana da ansiedade. Vamos dando mais um tempo para que o povo vá entrando. Você que está aí, é importante que você saiba que você pode fazer perguntas, caso você tiver alguma dúvida. Então aproveita a nossa convidada que já vai entrar. Muito bem. Esperar mais um minutinho para ver se mais alguém Opa, nossa convidada já entrou, então eu já vou convidar ela. Eu não percebi, Rose. Que bom que você está aí para a nossa segunda noite da Semana da Ansiedade, onde que ao longo desta semana vamos estar aí falando sobre este mal que vem afetando, infelizmente, é uma realidade difícil, tá? Mas muitas vezes... Olá, seja bem-vinda! Boa noite, Padre José, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês. Boa noite a todos aqueles que já entraram, que estão entrando. Vamos dar início, né, Padre, essa live, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Pronto. Já voltei ao normal, porque eu estava mexendo para arrumar a câmera ali. Entrei onde não devia. Mudou o filtro. Como é que estamos? Que bom, Rosólia, vem acompanhando muito o teu trabalho. A gente se conectou nas nossas formações pelo mundo afora, né? Isso mesmo. E de lá eu venho te acompanhando, e algo que você tem e que eu tenho, que nos conectou, foi a questão da criança interior. Isso mesmo. Que é o nosso tema hoje. Mas, antes disso, para que o nosso público conheça você, quem é você, mulher? Então, eu sou a Roseli Ricardo, eu sou parapsicóloga clínica, né? Minha formação ali no Sistema Grisa, no método Grisa atualmente em Florianópolis, e através, né, do meu autoconhecimento, né, na busca de me conhecer, né, eu fiz uma transição de carreira. Eu trabalhei muito tempo, né, minha primeira formação é administração, uma especialização em gestão de empresa. Eu fiquei mais ou menos 18 anos trabalhando nessa área. E aí, através, né, de uma exaustão emocional, mental muito profunda, que me levou, sabe, a ter uma paralisação ali, né, na minha própria profissão, eu fui buscar no autoconhecimento e encontrei um propósito de vida, né, onde eu hoje, esse propósito de vida, me faz ajudar outras pessoas, né. Eu acredito que o padre também, na busca, né, do autoconhecimento também, né, hoje ajuda muitas pessoas, né, dentro, né, do trabalho também, né, como um servo de Deus, né? Isso é muito importante. Com certeza, né? O quanto é gratificante. E além de parapsicóloga, você também é hipnoterapeuta. Isso mesmo, né? Nós, né? É. E foi num curso, né, que a gente acabou se encontrando nessa área, né, padre? Foi um curso.
que nós encontramos. Isso A mesmo. gente queremos aqui, deixa eu já começar te colocando no fogo. Tá, vamos começar. Dentro da área da parapsicologia, a parapsicologia em si, ela tem um termo, um conceito para falar diretamente da criança interior? Ou é um conhecimento que a gente tem? O que Assim, ó, seria a criança interior dentro da área da eu vou parapsicologia? Sabe um explicar um pouco? pouquinho como funciona a parapsicologia, né? Então, a parapsicologia é uma ciência que ela estuda o ser humano. Né? Então, eu fiz o curso da parapsicologia do método Grisa, onde a gente aprende um método terapêutico. E esse método terapêutico, né, ajuda a gente a fazer uma investigação, né, que nos permite tratar dores emocionais, físicas, sentimentais, né, e até espirituais. Então, a gente busca na história da pessoa, que ela vivencia desde a concepção, vida intrauterina, nascimento, primeira infância, adolescência e até a fase adulta, o momento que ela se encontra nesse momento que ela busca ali, né, o profissional para ajudar ela a entender aquilo que está acontecendo com ela naquele momento. Então, a parapsicologia, a função básica dela é ajudar a pessoa a compreender aquilo que está acontecendo na vida dela naquele momento, dentro da história dela. E aí que entra a primeira infância ali, que a gente se depara com as feridas emocionais, né? A ferida da rejeição, do abandono, da traição, da humilhação e da injustiça, né? Que a gente vivencia isso, né, na primeira infância ali, dentro da própria família, dos cuidadores, né? Então são essas feridas, né, que muitas vezes determinam o nosso comportamento. E alguma dessas feridas, principalmente a da rejeição, ela já se inicia lá no útero materno, né? E às vezes num choque de descoberta ali, né, da gravidez, né, a mãe diante de uma situação ali difícil, né, não era o momento daquela gravidez, ela leva aquele choque. Então a parapsicologia vai investigando essas causas, sabe, Padre José? E aí a gente acaba ajudando a pessoa a perceber como ela funciona. É mais ou menos isso, né? Eu acho que ficou bem explicado, Ficou. assim, para entender, né? E qual neste relacionamento ali, que a gente sabe que essa parte nossa das dores, né, das nossas feridas, é a live, a live, né, que fala das 5 feridas. José Roberto Marques fala de 7, no seu livro As 7 Dores da Alma. Aí ele colocou o fracasso e o abuso. E Sim, eu, para não ficar por menos, coloquei mais uma, a fome. sim. Que está ligado à sobrevivência, né? E dessa eu entendo, né? Porque eu passei por essa. Então, diante dessas dores, todas que a gente viveu lá no passado, o quanto que isso influencia na ansiedade? Muito, né? Porque na primeira infância ali, né, que é isso que a gente vai falar hoje, da nossa criança interior, né, é num período onde a gente mais se desenvolve ali, onde a gente mais aprende, né. Então, todas as situações ali difíceis, né, que trazem um estresse pra gente, né, vão determinar muito dos nossos comportamentos ao longo da nossa vida, né. Então, a ansiedade, ela tá ligada muito a esse estresse, sabe, que lá na infância a criança não deu conta, né? Então, às vezes, o ambiente onde ela estava inserida ali, né, era um ambiente, às vezes, disfuncional, né, que gerou ali situações onde ela foi pressionada, situações onde ela não deu conta, né? E isso ocasionou essas sensações, né, de insegurança, de medos inconscientes. Isso fica tudo registrado no aprendizado do nosso inconsciente, né? Na parapsicologia a gente fala sobre o subconsciente. E aí a gente traz as programações que a gente vai desenvolvendo, né, ao longo ali da nossa existência. Falando sobre isso, olha só que coisa profunda, doida e maluca. Eu não ia falar isso, mas eu estava aqui preparando o material, a live, e estava pensando assim, o ser humano,
o ser humano é um ser que pode ser modelado, né? O ser humano, até eu escrevi essa frase assim, ó, o ser humano é um ser modelado, podendo ser uma pessoa perversa, má aos extremos, ou pode se tornar um santo. Sim. Que doido, né? Então, Aham. essa formação que a gente vai passando é que vai nos modelando, né? Com certeza. E, e conforme a gente foi passando por esta modelagem na dor e no sofrimento, a gente vai criando uma realidade externa de dor e de sofrimento. Isso mesmo. É que assim, ó, em essência, né, Padre José, nós somos harmônicos, nós somos bons em essência, nós somos luz. A partir do momento que essa essência ela vai sendo influenciada, né, por fatores externos, né, vai construindo o nosso ego, a nossa personalidade. Né? Então, a gente é influenciado pelo kármico energético, pelo cultural, sociocultural, pelos nossos traumas, pela nossa infância, né? O pré-perinatal, que inclui ali gestação, nascimento, concepção e o transgeracional. Então, tudo isso, né, faz a gente se tornar, como o senhor falou, né, esse ser, né, um ser, né, assim, buscando a perfeição, buscando ser um ser, né, evoluído, ou senão uma pessoa que vai se autodestruindo, indo para um caminho muito negativo, atraindo doenças, distúrbios, né, desequilíbrios emocionais, né. Dentro da parapsicologia, a gente tem esse olhar, né? Dessas influências que a gente vai sofrendo, essa essência, né? Essa alma, esse espírito ali, como vai da crença de cada um. E quando nós vamos ficar aqui praticamente, para que o pessoal entenda, naquela fase que a gente entende que é a criança interior. Né? Isso Vamos ver mesmo. se a tua concepção da fase da criança interior, eu vou trazer aqui a teoria de José Roberto Marques, da Stephen Stein e um pouco do Dr. Augusto Cury, né, que eles falam que esta formação da nossa criança vai até, no máximo, até assim, adolescência, mas boa parte vivendo ali na fase da infância mesmo, né? Até Então, os 7 anos, né? que é uma das fases, querendo ou não, parece que não se dá muita bola para aquilo que a criança sente, né? Parece assim que, vamos trazer um exemplo aqui, o luto, que é um outro tema que depois a gente pode conversar, que eu penso em falar também. As pessoas acham que a criança não sofre o luto, não, a criança esquece, ela supera. Eu creio que você, quantas pessoas que a gente atende que está preso num luto. Então, só para que vocês entendam que nós vamos falar, assim, no máximo, até a adolescência, tá? Galera, então é a hora que o nosso tema de hoje. Para que você comece a entender o quanto que é importante você dar uma olhadinha nessas, vamos chamar aqui, camadas escondidas de momentos que você não quer enxergar. Tá? Porque são dores. E essas dores dói. E por doer, muitas pessoas não querem enxergar. Né? Você também, no seu ponto de vista, é nesta fase que a gente cria os nossos principais bloqueios, principais crenças. Sim. Uhum. Essa fase ela é muito importante, como eu falei ali, que é onde a gente está mais se desenvolvendo, né? E onde o emocional, ali a criança é emocional, né? A criança, ela aprende através das emoções dela. Né? Então, a criança, nesse período ali, né, de desenvolvimento, de aprendizado ali, a importância, né, ser esses aprendizados, eles serem de uma forma equilibrada, né?
Então, tu vai trazer, né, as experiências boas e ruins dentro de ti. Mas diante daquilo que ficou mais forte registrado em ti, que vai determinar muitas coisas da tua vida, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Uma criança, né? Como o senhor estava falando ali do luto, né? Que não foi um luto elaborado, ela não foi entendido aquela perda, né? Às vezes uma perda muito importante de um pai, de uma mãe, às vezes de uma pessoa importante na vida dela, que era um vô, né, quando existia um amor bem profundo ali, né? Se a criança não fez esse entendimento ali, ela pode criar uma sensação de abandono ali. E essa sensação de abandono pode ir, né, afora pela vida dela, onde ela vai trazer uma sensação muito ruim de situações que ela vai viver, às vezes, de uma perda de um trabalho, às vezes, de um término de relacionamento, né? Reviver essa dor interna novamente dela, né? Então, toda a sensação ali de perda, de desligamento, sabe? Traz dores nela ali, por causa de adiciona esse gatilho dessa perda lá, que teve uma importância muito grande, né? Eu vou trazer um pouquinho da minha história aqui, em relação ao luto, que eu acho muito interessante. Eu vivenciei o luto no útero e o luto quando eu tinha 1 ano e 8 meses. No útero, por uma perda do irmão gêmeo, e 1 ano e 8 meses do irmãozinho ali, né, que a gestação deve 6 meses ali, a minha mãe perdeu esse irmão. E aí a minha mãe vivenciou um luto ali, uma depressão pós-parto ali muito profunda, e quebrou essa conexão, esse vínculo entre mãe e filha, onde trouxe um sofrimento muito grande para mim. Eu me senti abandonada, rejeitada ali, né, dentro desse contexto ali com a minha mãe. E a minha mãe se fechando na dor dela, né? A minha infância, minha primeira infância foi muito difícil, né? Onde ocasionou ali uma imagem muito negativa, né? De mãe, de família, né? De amor, né? Como que uma pessoa ali que era importante para mim, uma cuidadora minha ali, ela parecia que ela não me amava. E é isso que às vezes fica muito forte na criança, que leva a criança a ter comportamentos ao longo da vida, né? A pessoa em si, né? Ao longo da vida ali, que causa essas dores, esses comportamentos difíceis, né? Vazios internos, a ansiedade daí também, né? Porque eu vivenciei, né, uma ansiedade crônica ao longo da minha vida, né? Que me fazia paralisar, né, diante de situações, às vezes, que eram importantes ali para mim. Eu fugia, né? Com medo ali de encarar, né? Então, tá tudo ligado, né? A ansiedade, ela vem dessa fase ali, desses aprendizados, dessas dores, desses traumas que a gente vivencia nesse período de maior desenvolvimento nosso ali, de aprendizado das nossas emoções ali, né? Então, tem traumas ali muito profundos, né, que realmente nos levam, né, a uma ansiedade. E no meu caso, foi uma ansiedade crônica ali, né? Que eu, muitas vezes na minha vida, no período escolar, depois na faculdade, na adolescência, na vida adulta, no trabalho, a ansiedade ela sempre estava presente, né? Então, eu evitava, às vezes, de assumir compromissos, sabe, importantes na minha vida, como às vezes uma promoção de trabalho, por medo ali de não dar conta, né? O medo inconsciente ali de algo ali novo, sabe? A ansiedade tem muito isso, né? De enfrentar o novo, né? Às vezes tu foge. E é o que acontecia às vezes, né, comigo, e eu acredito que acontece muito com muitas pessoas aqui que estão vindo na sua live, né? Justamente, quando a criança ela passa, que nem ali no seu caso, Roseli, a criança ela passou por esse momento traumático. Ela vai buscar meios para sobreviver, é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. E nesse meio dela sobreviver, ela, em vez, se esse meio não for trabalhado de forma positiva, ressignificando essas memórias, ela pode estar criando um mal maior, que seriam os sabotadores. Isso, né? A procrastinação, a autossabotagem, né? A síndrome da boazinha, aquela pessoa que não sabe dizer não, né? Há vários outros sabotadores, né? Então, são mecanismos de defesa, né, que a criança vai desenvolvendo ao longo da vida, né? E está muito relacionado a essas feridas emocionais que a gente comentou ali no início, né?
Esses sabotadores internos, eles vêm diante dessas feridas emocionais, né? Que a criança não dá conta, né? E ela busca daí, né? Vou dar um exemplo aqui, né? A ferida da rejeição. A ferida da rejeição está ligada àquela criança que se isola, né? Aquela criança que tem aquele comportamento ali de medo de se mostrar, de se expor por causa da crítica, do julgamento. Então ela silencia, ela tem um comportamento, às vezes, que a gente diz que é tímido, mas na verdade ela nem é tímida, é só que ela tem um medo muito grande ali de não ser aceita, de não se sentir pertencida no meio onde ela está. Então ela cria esses mecanismos, sabe, de defesa, né? Se isolando, né? Às vezes ela se torna uma criança muito boazinha, né? Ou uma criança muito revoltada, uma criança que transmite emoções de raiva, né? Criança que briga na escola. Então ela tem várias formas ali de demonstrar, né, a dor dela. E nesse processo, a criança ela pode estar assumindo o lugar da dor da mãe, por exemplo, querendo transferir toda a dor da mãe para ela, para que assim ela entender que ela sofrendo, a mãe não sofra, uma transferência de dor, a criança ela consegue fazer isso, criando um emaranhado dentro do sistema. Sim. Sim, provavelmente essa criança vai dizer assim, ó, mãe, né, deixa que eu dou conta, né? Honrando essa mãe, trazendo essa dor, né? Colocando, tipo, a mãe ali, né, para um posicionamento de proteção, né? Ela quer diminuir a dor da mãe. Às vezes até por uma programação de culpa, né? Que essa criança traz ali, dessa dor dessa mãe, às vezes já vindo lá do útero materno, né? No nascimento, às vezes um parto difícil, onde a mãe teve um parto de 12 horas, um parto ali de risco, né, sobrevivência da criança e da mãe, né, várias situações ali que a criança percebe, né, e sente, né, que essa mãe está num sofrimento profundo. No meu caso ali, a minha mãe, né, no sofrimento dela, que ela se fechou no sofrimento dela, se tornou uma mulher agressiva ali, na minha primeira infância ali, eu tinha uma visão muito negativa da minha mãe, né. Eu vou trazer uma informação aqui para vocês, pessoal, que foi muito difícil a minha infância, né, dos meus irmãos, né, e até do meu pai ali na relação com a minha mãe, né, que ela era uma pessoa agressiva diante, né, daquilo que ela vivenciou ali, que ela não deu conta. Então, quando eu tinha 5 anos, né, depois de uma briga, de uma situação muito difícil do meu pai e da minha mãe, eu olhei para o meu pai e perguntei para ele: por que, pai, tu não manda ela embora? Ela faz a gente sofrer. Eu nunca vou casar porque eu não quero ser igual a ela. Eu já me programei e disse pro meu pai, sabe? E eu fixei isso na minha mente. E essa promessa eu cumpri, porque ao longo da minha vida eu não entendia por que todo mundo se relacionava, casava, tinha filhos, e as coisas não davam certo para mim. Eu tinha essa programação dentro de mim, diante daquilo que eu vivenciei lá na infância, daquele relacionamento difícil dos meus pais, entende? Só que eu não tinha esse entendimento, eu só tinha aquilo que eu via, que estava gravado aqui, programado na minha mente. Então, é mais ou menos isso que eu quero trazer aqui, para vocês terem esse entendimento do que a gente está falando aqui, né? Desses sabotadores internos, dessas programações, né, atrapalhadas que a gente tem, na questão da ansiedade. Tudo isso gerou ansiedade em mim, né? Quando eu não sabia como lidar com a minha mãe, não sabia se ela ia, nesse momento ali de alguma situação que eu estava vivenciando com ela, qual atitude que ela ia ter comigo. Então eu ficava toda a vida apreensiva, né? Então a apreensão ali que eu estava vivenciando me gerava uma ansiedade, porque eu não sabia o que ela iria, que comportamento ali, que atitude que ela ia ter comigo, diante de alguma coisa que eu fizesse ali de errado, ou mesmo não sendo errado, né, eu não sabia se ela ia entender aquilo ali, né, que eu estava fazendo. Então eu vivenciei muito isso, naquele período da primeira infância, essa questão de eu não sabia lidar com a minha mãe, eu não sabia o que fazer para agradar ela, né, então eu não sabia fazer para agradar ela, eu me sentia insegura, né, em demonstrar às vezes um carinho, um afeto para ela, como ela ia receber isso, entendeu? Eu também me fechei com a minha mãe, né, e eu não criei esse vínculo. Então tudo isso gerou ansiedade em mim, nos meus relacionamentos com as pessoas, né, como chegar nas pessoas, né, porque o meu primeiro relacionamento, o primeiro relacionamento de cada um de nós seres humanos é com a nossa mãe, não é verdade, Padre José? Sem dúvida. É por nossa mãe e por nossos pais, né? Eu sempre digo assim que nós
somos muitos dos nossos pais. 50-50, né? Nós somos 50-50 deles. Pegando essa linha de raciocínio, porque a gente sabe que a ansiedade ela vai gerando insegurança na pessoa, né? Então, toda pessoa ansiosa é uma pessoa insegura. E a insegurança, ela vai gerando um sentimento de fracasso, né? E esse sentimento de fracasso, do medo de não dar conta, vem da onde? Na minha concepção, ela vem justamente daí, desta distorção da autoimagem que a pessoa começou a criar de si diante de todos estes fatos que viveu. Sim. Acho que valeria a pena aqui, Rosane, a gente abrir um parêntese, porque para que as pessoas comecem a entender, senão elas vão cair na besteira de dizer assim, olha os sabotadores lidando. Eu estou lendo a mente de alguém que está aqui na live. Eu não passei por trauma. Né? Porque tem essa pessoa que vai dizer assim, eu não passei por traumas. Né? Da onde que vem esta ansiedade? Da onde que vem esta insegurança? Então é importante que a gente esclareça aqui para o povo que está aqui, de que a ansiedade, as feridas emocionais, elas não são causadas somente diante de um trauma vivido, de um momento traumático. Né? Em outros momentos também. Né? Por exemplo, quem de nós, enquanto criança, nunca sentiu raiva do pai e da mãe? Não mente porque é feio. Toda criança um dia sentiu raiva do pai e da mãe. É importante que as pessoas comecem a entender que quando a gente fala de momentos traumáticos, de feridas, as pessoas já vão logo associando. Eu não passei por nenhum momento difícil na minha vida, então eu não sei por que eu sou assim. Sim. Por quê? Porque em algum momento da vida dela ela chorou, em algum momento da vida dela ela não teve as suas necessidades feitas na hora que ela quis, só que ela Sim. não lembra. Né? Até só para concluir o raciocínio, lembrei de um fato de um ser de luz que, quando ela me procurou, ela falou justamente isso. Eu não consigo entender o porquê eu sinto que eu não sou amada pelo meu pai e pela minha mãe. Mas eu tenho certeza que eu sou amada por eles. Mas eu tenho certeza, gente, meus pais me amam, mas eu não consigo. Aquele sentimento de pertença, por mais que eles tentem chegar perto de mim, me abraçar, mas não. Aí o que nós vamos fazer? Usar as técnicas, né? Regressão. Qual Sim. foi a situação dela? Ela morava no interior e quem trabalhou na roça sabe que na época da colheita do fumo, um vizinho vai ajudar o outro. Ela tinha 3 anos de idade e os pais dela colocaram ela a dormir e foram para o vizinho ajudar a amarrar fumo ou cuidar da estufa. Não ficou bem claro o que era. Né? Mas, e quando ela acessou essas memórias de dor, ela lembrou que ela estava presa, trancada dentro do guarda-roupa. Por quê? Porque ela acordou durante a noite, não encontrou o pai e a mãe, chorou um bocado, ficou com tanto medo para ir dormir no guarda-roupa, né? Então, é importante que as pessoas entendam que a ansiedade não é causada somente por momentos
muita intensidade traumática, claro que tem um peso maior, né? Quer dizer, não vamos... Só que esses momentos que parecem ser muitas vezes insignificantes, acabam criando vários problemas na vida de adulto. Porque é isso que eu quero conversar um pouquinho, que o tempo passa, o tempo voa, nunca vi, quando o conteúdo é bom, o tempo voa. Então, quero lembrar aqui, se alguém que está aqui na live tiver alguma dúvida, alguma pergunta, então passa aqui para mim, porque você só, a Roseli não vai conseguir ver a pergunta que você fizer, somente eu. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, passa aqui para mim, beleza? Que daí eu passo para ela. O quanto tudo isto acarreta na adolescência. Porque a gente já sabe que a adolescência é um processo complexo por si, que valeria a pena um dia fazer uma live só falando sobre adolescência. Tá? Porque quando a gente entra na adolescência, já é uma fase totalmente bagunçada, né? Sim. Agora, o quanto complexo será para este ser de luz passar por este momento com toda esta bagagem negativa? E veja se eu estou certo aqui no meu raciocínio. Porque na adolescência, ali dos 9, pré-adolescência, dos 9, 10 anos, nós vamos começando a tomar consciência do certo, do errado, da moral, da ética, diante daquilo que aconteceu. O quanto que isso possa acarretar num fechamento do ser neste período da adolescência, diante de tudo aquilo que ele passou. A ansiedade, ela se manifesta de uma forma bem intensa na adolescência, né? Se a gente for analisar. Porque ali é um momento onde esse adolescente, essa pessoa, esse ser humano ali, ele sai da infância, né? Como a gente passou ali, né, até agora, que a infância traz muitos aprendizados, e a maior parte ali onde a gente está em desenvolvimento, né? Diante desse contexto da infância, já vai para a adolescência, né? Então, se esse adolescente ele se sentiu incompreendido, se ele não recebeu a atenção, né, a devida dos pais, o amor, as expectativas dele não foram supridas, né? Ele às vezes, né, é deixado de lado, né? Ele é muito cobrado, né? Às vezes ele quer se manifestar de uma forma e a família, às vezes, né, não compreende. É o período onde ele está descobrindo também, né, a sexualidade. Né? Isso então, traz ansiedade, isso traz essa incompreensão dos pais ali, onde eles querem buscar uma autonomia também ali, né, que eles estão deixando de ser criança e agora eu dou conta, eu sou responsável por mim. Né? Às vezes eles não aceitam as orientações dos pais. É um período também ali muito, né, onde acontece a depressão, né, medos ali de serem rejeitados no ambiente onde eles estão, de grupos, né, na escola. Né? Então, tudo isso, né, vai, né, levar a essa ansiedade, às vezes até uma ansiedade crônica, onde, como a gente pode perceber, um número, né, bem expressivos, né, às vezes até de suicídio nessa fase, né, da adolescência. Então é importante a gente trazer isso aqui também, né, Padre José? Sim, você tocou num ponto que é triste de falar, mas eu olhei a estatística, nós tivemos um aumento de 10% de suicídio do ano passado para este ano, nesta fase. Então, é uma realidade, infelizmente, triste, ignorada, pouco falada, pouco comentada. Né? Mas é uma realidade triste, sim. Esse aumento de suicídio, principalmente nesta fase
da vida, e quais seriam os outros comportamentos que a pessoa ali vai adquirindo? Por exemplo, deixa eu ver se eu estou certo aqui novamente no meu raciocínio, a própria obesidade está vinculada com a ansiedade ou não tem? Sim, sim. Muitos de nós, né, alimentam as nossas emoções ali através da comida, uma fuga, né? A gente tem que ir também por esse caminho que o adolescente, quando ele não dá conta, né, ou a pessoa, a criança, o adulto não dá conta das emoções ali, ele busca uma fuga, né? A fuga às vezes está na comida, a fuga às vezes está na droga, na bebida, né? Às vezes na pornografia. Então tem que prestar atenção nisso, né? A pessoa ela vai alimentar aquele vazio dentro dela para trazer um prazer momentâneo ali, né? Então, importante, né? Os pais, né? Quem está próximo a esse adolescente, essa criança, esse adulto, às vezes ali, né? Prestar atenção, porque às vezes a pessoa, né? Com uma ansiedade crônica, às vezes ali num processo depressivo, né? Ela busca essa fuga, né? Nesses como é que eu vou dizer assim, caminhos, né? Então, a pessoa que é obesa, né? Ali às vezes tem um abuso escondido, porque a gordura é proteção, né? A pessoa está se protegendo, não quero ser vista, não quero ser desejada, né? Principalmente no caso das mulheres, né? Então elas buscam na comida, né? Aquela satisfação ali para esconder, sabe? Uma dor ali muito profunda, né? Então, tem que perceber o ganho secundário que essa pessoa está tendo, né? Na busca disso, né? Dessa satisfação momentânea. O quanto é importante a gente abrir um parênteses aqui novamente, estou abrindo tanto parênteses, não sei se a gente vai conseguir fechar todos depois. E qualquer coisa, eles entram em contato conosco. O quanto que é importante a gente entender aquilo que você falava, e que a nossa mente, ela sempre vai trabalhar nesta dualidade, né? Sim. Entre fugir da dor e gerar prazer. E o porquê? Eu trabalhei por muitos anos, 12 anos da minha vida, dentro da pastoral da sobriedade, inclusive convivi 2 anos dentro da casa de recuperação, trabalhando com dependentes químicos. E a gente percebeu o quanto é difícil a pessoa deixar o vício. Por quê? Por aquilo que você falava. Porque é o único momento de prazer momentâneo que ele tem. Sim. Por isso que acaba se tornando muito difícil a pessoa largar o vício. Porque para ela largar o vício, é o único ganho. Sim. A vida dela não tem outro sentido de prazer a não ser, mesmo que ela sabendo que está destruído. Nisso, então a gente começa a entender que os vícios também vêm dos traumas lá da infância. Sim. É uma fuga, né? Uma fuga. Uhum. A sabotagem também é uma fuga, Isso. tá, galera? Uhum. Se você anda aí fugindo dos seus compromissos, fugindo da academia, fugindo de fazer um exame médico, fugindo, cuidado, você está se auto-sabotando. Sim. E a gente faz isso corriqueiramente. Uhum. Porque a nossa mente ela não sabe o que é certo, errado, o que faz bem, o que faz mal para a gente, né? Ela vai na busca da sobrevivência, né? Então aquilo ali, né, que afasta ela de sentir aquela dor, né? Afasta ela de sentir aquele estresse, né? Ela vai te proteger, ela vai te proteger de tu viver aquilo às vezes, né? Que está ali, né, registrado, né? E aí ela te leva para esses caminhos destrutivos, né? Achando, né, que ela está te protegendo e às vezes ela está te destruindo. Então saber como a gente funciona, saber o que existe dentro de nós, né, que nos leva, né, às vezes, né, a construir uma vida, né, de sofrimento. Né? Porque a nossa mente ela também pode nos levar para um caminho de harmonia, de equilíbrio, né, de prosperidade, de conquistas, né, de saúde, né, de atrair sorte, né? Mas também ela pode nos destruir. Então, tomar esse cuidado. Aquilo que tu pensa, né, tu cria, né, na tua realidade. Tem que ter essa percepção, né?
Porque se no dia a dia tu usa, né, essa energia psíquica tua, né, para ser o teu próprio algoz, né? Eu não sou merecedora, eu não sou bonita, eu não atraio, né, coisas boas para minha vida, né? Nada na minha vida dá certo. Tu vai alimentando isso, construindo pensamentos ali, né? Uma história ali na tua mente, né? E tu vai tentando aquilo ali, né? Se comparando com os outros, né? Ah, o outro ali tem um trabalho maravilhoso, o outro tem uma casa bonita, um carro bom, e eu não consigo isso. E isso, cada vez mais que tu vai fazendo esse processo de se comparar, né, tu também vai ali alimentando, né, que tu não és bom o suficiente, né, tu não é capaz, tu não é merecedor, né, e aí tu vai construindo uma realidade aqui na tua mente que não é verdadeira, né? O outro tem as mesmas condições que tu tem também, né? Tu tens habilidades, dons dentro de ti, né, para atrair coisas boas, mas tu tem que trazer isso aqui para tua consciência, né? Aquilo que tu tá ali, né, alimentando dentro de ti, através dos teus pensamentos, né? Por isso que eu vou trazer uma frase aqui que o Padre José conhece muito bem: orai e vigiai os teus pensamentos, né? Que eles são responsáveis por grande parte de atrair coisas para a tua vida, coisas positivas como negativas, né? Onde tu coloca a tua atenção, né, e o teu tempo, né, tu cria ali, né, uma vida próspera, uma vida feliz, né? Ou às vezes uma vida triste, cheia de sofrimentos. Não é verdade, Padre José? Que a gente estuda um pouquinho, né, desse Com poder certeza. psíquico da nossa mente, né? A Patti Stropolo, acho que é isso. Estropolo, Patrícia Estropolo, conheço ela. Ela falou o seguinte, é a falta de autoconfiança, né, Rô? Isso E mesmo. aí ela tem uma pergunta também. Vou achar a pergunta aqui. Eu tive que colocar o óculos porque eu... Cadê? O mundo virtual em que a maioria dos adolescentes se fecham nos dias de hoje contribui para o aumento desse índice de suicídio? Muito. Posso responder? Pode responder, Padre José. Podemos dizer que, não quero ser drástico, 75%, para não falar mais. Isso mesmo. Não tenha dúvida que a internet contribuiu muito para o isolamento e o suicídio. E é nessa linha que eu iria te perguntar, para que a gente conversasse, o papel e a importância dos pais. Vamos ficar aqui Vamos pegar em duas fases. Tá? Ali na fase da infância, porque é algo que me preocupa muito, porque como nós falávamos, nós somos 50% pai e 50% mãe, independente de, mesmo que a pessoa não viva com o pai, não viva com a mãe, o pai e a mãe estão interferindo nela. E muitas pessoas não conseguem entender isso. Então, a importância do papel, da missão do pai e da mãe, primeiro, na fase de criança, da primeira e segunda infância, e depois na adolescência. Porque a adolescência é complexa, a gente sabe, mas tem muitos pais que, no meu ponto de vista, acabam errando aí. Qual que seria o tamanho do papel dos pais nessa primeira fase e depois na adolescência? Esse papel é crucial, né? Ele não tem como medir, né? Porque ele é essencial, né? Se a atenção e o tempo dos pais não estão nessa criança ou nesse adolescente, né? Essa criança e esse adolescente vão se sentir abandonados, né? Vou dar um exemplo aqui que acontece muito hoje por causa dessa questão ali, né? Das mídias sociais, internet, né? Dessa informação, muita informação que a gente hoje tem, né? A gente percebe muito que a criança, às vezes, ela chega perto de um pai ou de uma mãe e pede para ajudar ali a fazer os deveres, né? Esse pai está no celular, ele diz, depois eu te ajudo.
E esse depois ele passa 2, 3 horas, a criança se virou ali, deu jeito, conseguiu fazer, né, do jeito dela. Às vezes, na hora ali, né, do almoço, do café da manhã, da janta, né, tá todo mundo ali no celular, até a criança tá no celular. E ninguém mais conversa, ninguém mais tem contato, vínculo ali, né, familiar. Né? Os pais não têm mais tempo para os filhos, né? Às vezes os pais eles estão presentes, mas emocionalmente não. Eles só estão presentes fisicamente, né? Porque a mente deles, a atenção deles está em outras coisas, está no trabalho, está às vezes, né, em situações que eles têm que resolver, mas eles não têm aquele tempo de qualidade com os filhos e com o adolescente. Extremamente abandonadas, né? Se sentem sozinhas, né? Sem atenção e sem tempo de qualidade, né, com esses cuidadores. Às vezes os cuidadores são os avós, são, né, outras pessoas. A gente percebe isso muito, né, que hoje os pais, né, essa vida corrida, né, eles levam a criança de manhã às 7 horas para a escola ou para a creche, né? A criança fica o dia todo, eles vão pegar essa criança lá por 7, 8 horas da noite, dormindo já, né? E a criança de manhã, às vezes, sai de casa dormindo. Eles nem veem a criança, né, em contato ali, visual com a criança, a semana toda, né? Final de semana ainda, eles acabam nem tendo tempo para essa criança, porque a mente deles, o tempo deles está em outras coisas, né? E a vida vai acontecendo nesse movimento, né? Então a criança, ela se sente ali, né, por ela mesma, né? Ela tem que fazer por ela, né? Então ela vai com essa posição, com essa postura, né, para a vida adulta, para a adolescência, e aí ocasiona tantas essas situações, né, de a pessoa se sentir solitária, não se sentir amada, não se sentir pertencida a essa família, ao meio ali onde ela está. Não é verdade, Padre José? Dentro desta linha de raciocínio, acho que seria interessante a gente trazer aqui também, que é um dos grandes causadores disso, é essa sobrecarga que os próprios pais acabam impondo em cima dos filhos, né? Sobrecarregando eles. A criança não tem mais tempo de ser criança. Sim. Então, assim, aquilo que você falava, vai de manhã para a creche, aula de inglês, aula de não sei o quê, de natação, ginástica, ou seja, são mini adultos. Sim. E o quanto isso interfere naquilo que é essencial da criança, dela desenvolver a sua capacidade de criar, brincar, né? Nós, antigamente, criávamos nossas brincadeiras, casinha, cabaninha, e hoje as crianças fazem o quê? Qual é a criatividade que as crianças têm? Essa própria sobrecarga também, ao chegar na adolescência, muitos já chegam detonados, né? Eu vou trazer aqui uma situação que uma mentora minha colocou num atendimento que ela fez com uma criança de 8 anos. Os pais levaram essa criança, né, para terapia por essa questão ali, né, da criança estar tendo comportamentos disfuncionais e até a própria ansiedade, né? Então a criança chegou, né, na sessão e ela disse assim: eu posso ficar aqui no sofá quietinha? Ela disse assim: ué, tu não quer falar? Ele disse: não, eu só quero ficar quietinho aqui, tu permite que eu fique só quietinho? E ela disse sim, né? E ele ficou uns 45 minutos ali, né, sentadinho ali no sofá, quietinho, né? Ele só queria que ela deixasse ele ali sossegado. E ainda ela pegou uma mantinha e colocou em cima dele. E na segunda sessão, ele pediu para fazer a mesma coisa. Ela perguntou, né, por que tu não falas e tu não queres interagir comigo? Ele disse: eu estou cansado. O único tempo que eu tinha para descansar e assistir o meu desenho, meus pais me fizeram vir para terapia. Eu não tenho mais tempo. É isso que o Padre José falou. Essa criança, ela saía de manhã para estudar, né, à tarde para estudar, de manhã ela tinha inglês, ela tinha futebol, os pais encheram ela de tarefa. E aquilo que ela gostava de fazer, ela não tinha tempo. E o único tempo que ela tinha era o horário ali que ela tinha que ir para terapia. Ainda eles fizeram ela ir para terapia. E ela não tinha problema. O problema dela é que ela precisava de descanso.
né? Às vezes os pais não fazem por mal, né? É uma forma deles quererem que esse filho tenha uma vida, né, boa, um futuro, né, para ele. Então eles colocam a criança, né, a fazer várias atividades ali para o desenvolvimento dela. Mas a gente também tem que perceber que a criança precisa de ter um tempo de qualidade. Ela precisa fazer, às vezes, aquilo que ela gosta, né? Porque senão ela vai ter esse comportamento ansioso, né? Diante da vida, né? Então, isso que a gente está falando é muito importante, né, Padre José? Até mesmo essa cobrança, né, em termos de vida profissional, né? Quantas pessoas infelizes que a gente encontra que os pais impuseram a elas que fosse ser aquilo. Sim. Porque era a única coisa que elas eram capazes de... Olha só dor. Né? Ó, você só consegue ser isso, você não consegue ser nada além disso. Não vou falar as expressões porque eu não quero ofender nenhuma classe aqui profissional, mas eu estou falando de fatos reais. Né? Que os pais chegaram para a pessoa e disseram, não, você não tem capacidade de ser isto, porque daqui exige muito, você vai ter de estudar muito, e você não vai conseguir. Você só consegue isto. Olha como que esta jovem, esta adolescente, vai começar a olhar para ela e vai se ver. De uma forma muito negativa. Ansiedade gera o quê? Insegurança, que gera o sentimento de fracasso, o medo de não dar, que vem da onde? Da criação da autoimagem que a pessoa criou de Sim, si. sim. A autoestima dela vai ser muito baixa, né? Ela não vai ter autoestima. A autoconfiança que a Patrícia ali chamou a atenção, né, na pergunta dela, ela não vai criar esses mecanismos ali, né, de uma forma positiva para ela, para enfrentar a vida. Da mesma forma que a gente cria mecanismos ali, né, de autossabotagem, né, a gente também pode criar esses mecanismos ali de uma forma positiva para a vida, né? Trazer uma força, né? A nossa história, ela também tem uma força ali dentro, né? Que a gente pode utilizar, uma potência para a nossa vida, né? Então, existe muita coisa bonita também na nossa infância. Não é só coisas ruins que trazem força para nós para enfrentar a vida, para fazer esse movimento acontecer na nossa vida. Isso a gente também tem que pontuar aqui, né, Padre José? Sim, nós temos muitos dons, talentos, que aqui é o trabalho da cura da criança interior. Sim, isso mesmo. Que é justamente aquilo que nós estamos querendo propor para você. Para que você entenda que há dentro de você uma parte que você desconhece. Como eu costumo dizer, dentro daquele livro aquele livro pequeno aqui do Tony Robbins, né? Eu e os meus livros, há um gigante dentro de você, eu digo que há um herói dentro de você, né? Há um herói dentro de você, há uma pessoa dentro de você maravilhosa, que tem uma força fenomenal. Só que ela está ferida, machucada, insegura, incompreendida. Então, quem é a primeira pessoa que precisa encontrá-la? Ela, é você. É você que precisa resgatar essa criança. É você. É você que precisa ter a coragem de dar este passo. É fácil? Não é. Foi fácil o teu processo, Rose? Não, muito difícil. Até hoje, sabe, padre? Eu aciono gatilhos, né? Às vezes eu me sou Eu vou confessar para vocês, eu estava ansioso por essa live. Estava ansioso. A gente tem esse gatilho, como eu digo para todos os meus mentorandos, que vai ser para a vida inteira. Porque a ansiedade ela é do ser humano. O Dr. Augusto Cury deixa claro isso no seu livro A Inteligência Multisfocal, né? Que a ansiedade ela é vital. É a capacidade que nós temos de pensar. É aqueles pensamentos que pousou na nossa cabeça que se torna o nosso diálogo interno e vai fazendo a gente síndrome do pensamento, um pouco a síndrome do pensamento acelerado, né?
Mas é importante que você entenda, né, de que tem como controlar. Sim, A sim, com certeza. ansiedade pode não ter cura, porque ela é vital, ela é nossa, faz parte do nosso instinto. Não tem como tirar o medo de você, e é bom que nem tire, né? É bom que nem tire o medo. Porque viver sem medo deve ser horrível. É um mecanismo Mas de então, defesa, né? então, é importante que você entenda, galera, que existe este lado bom dentro de você. Esse lado ele está escondido, ofuscado, talvez por uma cortina, uma parede, que você precisa aos poucos ir quebrando e começar a ouvir. Então é possível controlar a ansiedade. É possível. Foi fácil? Não. Pergunta para mim, foi fácil? Não. O meu deserto foi punk. Não está sendo ainda, mas estamos fugindo dele, saindo dele. Não é fácil. Por quê? Porque os nossos sabotadores, nossos mecanismos de defesa, sabotadores da autossabotagem, vai querer que eu viva esta vida de prazer, porque é a única vida que eu acredito que eu mereço, que eu tenho, que eu consigo. Só que você precisa entender que você consegue e merece muito mais. Né? Então, assim, qual o meio, as dicas, que a gente não falou nem um terço daquilo que a gente tinha programado, tá? Só para você saber. Dá para saber umas 3 likes ainda. Qual a indicação, o meio? Mas antes disso, Rose, eu sou obrigado a falar sobre isso. Obrigado. Porque falar de ansiedade, a um meu ponto de vista, eu gostaria de ver o seu também como terapeuta, parapsicóloga clínica, esses tratamento de ansiedade através de remédios sem consultar um médico. E se a pessoa está buscando se destruir mesmo, né? Porque ninguém se automedica, né? Tu não pode fazer isso, né? Porque a minha irmã tomou esse remédio e fez bem para ela, né? Ela consultou com o médico indicou esse remédio, né? Ela é um indivíduo ali único, né? Aquilo que ela sente é diferente daquilo que tu vivencia e tu sente. Então, tu não podes fazer isso, tu tens que buscar orientação médica. E é importante o padre trazer isso também, porque a gente às vezes se depara com casos clínicos ali, que a gente também, como terapeuta, precisa ter a responsabilidade de encaminhar esse cliente, esse paciente, né, para às vezes um psiquiatra, para uma busca ali de um remédio, para trabalhar essa questão ali da pessoa, né, dessa mente, e às vezes precisa sim de uma medicação ali, né, uma pessoa que às vezes está com pensamento suicida, é uma pessoa com uma ansiedade crônica, ela precisa sim às vezes, né, da medicação. É importante, às vezes as pessoas querem evitar isso, né, mas tem casos que é necessário e o terapeuta, o profissional tem que ter essa percepção, essa responsabilidade, né. Então aqui é importante também a gente trazer isso, né, como uma informação. É importante trazer isso para que vocês não larguem o remédio. Não foi isso que a gente falou. Comentamos que a ansiedade ela pode ser controlada e a partir do momento que você possa controlar, você tem a possibilidade até de largar futuramente o remédio. Mas o que nós comentamos daqui, deixar bem claro, é que você não se medique por conta própria. Né? Não tome remédio do teu esposo, da tua esposa, da tua avó, do teu filho, porque você está com insônia e não consegue dormir. Então procure uma terapia, procure ajuda. Para a gente encerrando, você ia falar alguma coisa? Não pode dar Eu continuidade. gostaria, assim, só para a gente ver assim, as consequências negativas, e aí eu até gosto de fazer uma colocação, meio que uma pergunta. Essas pessoas que têm todas essas relacionamentos consigo mesmo negativos, passado por vários momentos difíceis, a sua vida adulta, elas podem ter comportamento infantis, aqueles com criancice, aquele comportamento de criancice,
Sim. Muitas vezes eu atendo pessoas ali que a criança está falando comigo. A criança, aquela postura ali, né, de exigência, ainda exigindo dos pais ainda coisas, né, que elas não foram, as expectativas delas não foram supridas lá na infância. Ainda aquela cobrança, sabe? Esperando, às vezes, né, um reconhecimento, uma validação dos pais. Existem pessoas com idade de 50, 60, 70 anos ainda nessa postura infantil, né, de exigência das expectativas que não foram supridas, né? Então, a partir do momento que estás na vida adulta, né, a responsabilidade é tua de fazer a tua autocura, de buscar, né, o teu melhoramento, fazer essa reforma íntima de aquilo que tu não recebeu, né, tu tem a responsabilidade hoje de dar, de tu acolher a tua criança. Se tu não fazer esse movimento, ninguém vai fazer por ti, né, de tu fazer o autocuidado, a responsabilidade do autocuidado ela é tua, né? E o autocuidado ali é fazer uma boa alimentação, buscar autoconhecimento, né? Buscar sair um pouco ali, né, Da do rotina. celular, né, da internet, né? Buscar, às vezes, na natureza, né, uma calma, uma contemplação, resgatar, né, aquela criança brincalhona, aquela criança amorosa, né, aquela criança que tinha um olhar, né, amoroso, né, ali para a vida, aquela criança que tinha sonhos, né, resgatar isso dentro de ti, para transformar a tua vida, né, mais leve. A criança é leve. A parte boa da criança é leve, a criança é criativa, a criança ela tem um olhar de aceitação para a vida, né? E é isso às vezes que falta para a gente, né, Padre José? E todos esses bloqueios emocionais vai afetando todas as áreas da vida, né? Sim. Todas. Amorosa, relacionamento, financeira e abundância. Então, ou seja, você bloqueia todo o fluxo da prosperidade e da felicidade na sua vida. Sim. E como eu costumo dizer, como a vida dá mais do mesmo, os nossos sentimentos têm fome deles mesmos, mais disso eu estou atraindo. E se você foca tanto nesta dor, até mesmo quando você está rezando, eu sei muito bem disso, tá? Então, quando a pessoa foca na dor, ela reza na dor, não aguento mais, já está difícil, lascou. Entenda que você está extraindo mais daquilo que você está reclamando. Reclamar é clamar duas vezes. A minha falecida Santa Mãe já falava isso. Cuidado com aquilo que você reclama, que você atrai para você. O universo diz sim para tudo, né? O universo ele diz sim para ti. Ele diz o tempo todo sim. Então, se tu estás pedindo e tendo pensamentos ali, né, negativos, né, uma postura negativa perante a vida, tu está recebendo sim, tu está atraindo isso mais para a tua vida, que isso que o Padre José está querendo, né, trazer isso para nós, essa reflexão. Então, quanto mais tu cultivar dentro de ti, né, coisas boas, reconhecer a fazer essa construção do amor próprio, né, mais disso tu vai atrair para a tua vida, né? Se tu se ama, tu vai atrair pessoas que vão também te olhar com amorosidade, né? Aquilo que tu dá para ti, tu atrai para a tua vida, né? Os semelhantes se atraem, né? Então tem que prestar muita atenção nisso, né? A construção do amor próprio, né? A se sentir merecedor, né, dessa vida, a se sentir pertencido aqui nessa vida, né, ser grato, né, agradecer todos os dias, que é um novo recomeço, né, todo dia é um recomeço, né, qual olhar que tu começa o teu dia, né, um olhar negativo, um olhar positivo, né, colocar prioridades, né, colocar a tua atenção, né, o teu tempo naquilo que é importante para ti, família, filhos, né, o teu relacionamento com o teu companheiro, né? As tuas amizades, cultivar amizades boas, né? E ter um pensamento ali, né, de amorosidade contigo mesmo, construir isso, né, para ti. Esse é um dos caminhos para a gente resgatar essa parte de nós, às vezes, que está muito ferida, né? Essa parte
parte de nós que precisa ser curada, né? Então, quanto mais tu te cuidar, fazer o autocuidado, mais tu tá nesse caminho da aceitação da tua história, né? Quando tu aceita a tua história, tu olha a tua história com amorosidade, tu começa a fazer o teu processo de cura, né? Porque o processo de cura começa com a aceitação daquilo que aconteceu com a gente, né? Então, não tem outro caminho, né, Padre José? E o quanto é difícil essa parte, né? Dentro do método da cura da criança interior, é um dos passos que eu digo assim, o mais difícil. É você olhar para aquilo que aconteceu, colocar um ponto final e dizer, aconteceu, ponto final. Faz parte da minha história. Eu passei por isso, eu fiz essa experiência, eu vivi isso, chorei, gritei. Sinta aquilo que você tem que sentir, viva aquilo que você tem que viver. Mas entenda, é tua história. Nada vai alterar isso. Você acolher a tua história é curador. É curador. Eu também aconselho as pessoas sempre a buscar o autoconhecimento através de livros, de literaturas, né, através da própria terapia, através de formações de grupos terapêuticos. É importante a gente. Eu e o Padre se conhecemos num curso, né? Olha só, tu acaba conhecendo pessoas, conhecendo outras histórias, né? Se conectando com a vida de outras pessoas, tendo um aprendizado. Então é importante se permitir, estar aberto, né, para o autoconhecimento. E eu vou deixar aqui que o Padre José falou muito do Augusto Cury, né? O livro dele fala sobre ansiedade, sobre o pensamento acelerado, né? Esse livro é muito bom, o Padre tem, eu sei que ele tem, né? Eu tenho ele, eu gosto muito. Então é uma indicação para vocês entenderem mais sobre a ansiedade, sobre isso que a gente falou do pensamento, né? Sobre isso que a gente conversou aqui. O Augusto Cury, ele traz muito esse olhar, né, Padre? Sim, ele traz totalmente. Eu tenho um curso, na verdade tem 3 cursos com o Dr. Augusto Cury, de 2 de gestão das emoções e um de ansiedade. Valeu muito a pena fazer para conhecer, entender, para que pudesse agora estar aqui também me colocando à disposição de vocês, para que vocês possam saber que é possível sair de uma crise de ansiedade. É possível. Se conhecer é o ponto fundamental. Então, se permita passar por um processo de autoconhecimento. Como diz José Roberto Márcio, numa frase célebre dele, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo. Então, se conhecer é se curar, é se potencializar. Não tem como, entenda, amados, não tem como você querer passar por um processo de mudança, de transformação, se você não querer passar por um processo de morte. O processo de morte é que vai te levar para a ressurreição. Não haverá ressurreição se você não passar pelo processo de morte. E se você quer um texto bíblico muito bom que fala sobre isso, o encontro de Jesus com Nicodemos, de João capítulo 3. Se você não nascer da água e do Espírito, ou seja, não nascer da água, dos pecados da vida velha, de rever toda a tua história para que o teu espírito seja renovado, você não vai vir do reino de Deus. Não vai, a graça não vai acontecer. Então, entenda. Querer ter uma vida de mudança, de transformação, sem querer mexer no teu passado, é igual tomar banho com capa de chuva. Não vai adiantar nada. Na mente de você, a vida vai dar sempre mais do mesmo. E você vai estar se auto-sabotando e vai olhar para você e vai dizer lá quando tiver com 70, 80 anos, se chegar lá, o que eu fiz da minha vida. Então, aproveita que não... mas eu já não tenho idade. O tempo é agora. O tempo da mudança é agora. Então, é agora que você atingiu a maturidade. O tempo da minha mudança é agora, porque agora eu atingi a maturidade, a consciência, a tomada de consciência do quanto que eu precisava me curar. Isso mesmo. Eu precisava. Esse tempo de deserto foi para me curar. Foi para me curar. E olha que eu sei o que eu passei. Tanto que eu escrevi um livro, intitulado Como eu destruí a minha vida através da oração. Ali eu conto toda essa história. Eu sei que ele é realmente para chamar a atenção mesmo.
Por quê? Quando a gente está focado na dor, eu estou focado aqui com pensamento, emoção, sentimento e palavra, lascou meu filho. É isso que você vai ter. É isso mesmo. E a ansiedade vai gerando mais disso, porque você não vai conseguir. Você pensa numa coisa, não vai acontecer. Aí vem todo aquele sentimento de fracasso, de rejeição, de vergonha, e vai fazendo com que você vai tendo mais sempre do mesmo. Então, essa semana é para isso, para que você tome a consciência que há pessoas preparadas que estudaram, não só porque estudaram, que tiraram o seu tempo para fazer cursos, formação, ler, estudar, mas que também fizeram o processo. Né? Todo o método da cura da criança interior foi um método que eu apliquei a mim e que vem aplicando ainda para mim. Quantas técnicas que está lá, para o que eu falei. Calma, é segredo. Era até sexta-feira. Né? Quantas técnicas que eu aplico ainda hoje para mim. Então, é possível, né, Cláudia? É possível. Então, faça as suas considerações finais, né? Passe o teu contato, para que as pessoas que queiram entrar em contato com você, algumas já vieram a mim, eu já encaminhei para você, elas já pediram o seu contato, já fui passando, não sei se podia, não podia, está aqui o contato dela, para ela brigar, fala que fui eu. Né? Eu só tenho que agradecer, foi um convite muito gratificante para mim, né? Estar aqui conversando, né? E futuramente vamos fazer mais, porque hoje a gente não falou tudo que a gente precisava, né? A gente ia trazer um conteúdo, mas o tempo é curto, né? Eu sei que já está dando o nosso limite aqui, né? Mas eu me coloco à disposição, as pessoas que às vezes ficaram com dúvidas, às vezes, né, em relação ali ao meu trabalho, sobre esse assunto da criança interior. No meu Instagram ali tem bastante conteúdo, né? Às vezes eu tenho uma parceria com a Mariana, a gente tem mentorias, a gente faz trabalhos ali, né, de projetos, a gente tem um projeto agora, 21 dias, né, trabalhando a procrastinação, está com inscrição aberta. Então vocês podem entrar ali no meu Instagram, tem o meu contato ali na bio, né, para entrar em contato comigo e para conhecer o meu trabalho também, né. Muitos aqui já conhecem, né, que vem me acompanhando, né, mas eu me coloco inteiramente à disposição, também à disposição do Padre José, né, para um futuro aí, se precisar, né, conversar, ter essa conversa aqui, né. É uma conversa muito bacana, porque é dessa forma também que a gente serve, né, através do nosso conhecimento para outras pessoas, né, que está ali um conteúdo ali, né, disponível, né, nas nossas mídias sociais ali que fica gravado, que a pessoa pode, né, assistir, rever novamente, né, tirar suas dúvidas, às vezes entrar em contato com a gente, né, ali no direct ali, fazendo alguma pergunta, a gente fica à disposição e eu me coloco à disposição, né. Então, meu muito obrigada a cada um de vocês que esteve aqui. Eu não consegui, né, visualizar ali as pessoas, né, mas meu muito obrigado, né, e me coloco sempre à disposição aqui, né, trazendo conhecimento, aquilo que eu utilizei, né, para mim, meu processo de cura, utilizo, né, porque muitas vezes ainda a gente precisa olhar, né, para muitas questões que vão se apresentando no nosso dia a dia, né, mesmo como profissionais, né, eu aprendo muito com as pessoas que chegam até mim também, né, então é um trabalho que eu me encontrei e eu amo muito fazer, né, a parapsicologia foi muito importante para mim, mas eu fui para outros conhecimentos, hoje eu estou fazendo uma graduação de psicologia, tenho formação na terapia sistêmica, né, da constelação familiar, e outras formações como o padre também tem, né, padre? A gente vai sempre em caminho desse autoconhecimento para nos trabalhar e trabalhar, às vezes, as pessoas que chegam até nós, né, como profissionais. Com certeza. Gratidão, Roseli Ricardo, pela sua presença. Foi gratificante, maravilhosa, como sempre. Né? Vale a pena você seguir ela ali, vendo o trabalho que ela faz, desenvolve, é um trabalho belíssimo. Lembrando a vocês que esta live vai ficar salva. A partir de sexta-feira, ela estará disponível lá no YouTube, beleza? Então, a partir de sexta-feira, vai ficar salva aqui no Instagram também, tá? Então, no meu Instagram, então você pode assistir, rever quantas vezes você quiser. Quero lembrar que esta é a nossa segunda noite. Amanhã à noite estará conosco a Sônia Pim,
que é empresária e mentora minha. Ela que me procurou para trabalhar unicamente a ansiedade. E ela vai estar falando sobre, dando continuidade à nossa reflexão aqui, sobre a importância de passar pelo processo da cura da criança interior. Então, ela vai estar aí falando conosco amanhã, também às 20 horas. Quero lembrar a todos vocês também que sexta-feira vai ter um presentão. Olha, pensa num presente. Não é um presente qualquer, vai ser um presente assim divino. Se você souber usar este presente, vai ser assim a virada da chave da tua vida. E vai ser totalmente gratuito. É presente, então é gratuito. Aguarde e confie. Tem algumas pessoas perguntando o que é este presente. Não sei, é um presente. E a Damares, que estará conosco, que também é terapeuta, também vai dar um presente surpresa. Eu sei qual é o presente dela e ela sabe qual é o meu. Você não sabe, Rosa. Não te falei, né? Não. Depois eu vou mandar para você. Isso. Né? Quem sabe pode ter algo ali que vai ser útil também ali para você. Demais, galera. Um grande abraço. Nos acompanhe nas redes sociais e teremos muito conteúdo para vocês e muito ajudar a cada um de vocês. Lembre-se, ansiedade não se brinca. Ansiedade, ela não tem cura, mas ela pode ser controlada. Grande abraço, fique com Deus. Até mais.